Meus irmãos, vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, faremos a leitura e a exposição do capítulo todo, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente que o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si, na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno e santo, em nome de Cristo Jesus, queremos, ó Pai, te pedir que neste momento de exposição da Tua Palavra, por misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Deus, tornando-nos terreno fértil para a semente, a boa semente da Tua Palavra. É isso que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, uma coisa que me deixa entristecido é quando uma reportagem conta que algum artista conhecido agora pela sua vida desregrada iniciou a sua carreira no coro da igreja. Me entristece demais. Whitney Houston, por exemplo, morta por overdose em 2012. Que tristeza quando Deus abençoa alguém com tanto talento e parece que o próprio sucesso gerado por aquele talento agora afasta aquela pessoa do Deus que tanto a abençoou.
Muitas vezes vemos irmãos passando por tempestades e tememos que isso os distancie de Deus. E de fato isso pode ocorrer, acontece. Contudo, nem sempre nós estamos atentos ao perigo contrário. Ou seja, de que na bonança nós nos desviemos do Senhor. Agora, não se engane, isso não ocorre apenas com artistas famosos. Todos nós, pessoas comuns, também desfrutamos de muitas bênçãos derramadas pela generosidade divina em alguma medida, e certamente em grande medida. E não é raro que, justamente nos momentos mais bem-sucedidos, nos momentos em que tudo parece ir muito bem, aí a gente se afasta de Deus. Vemos isso aqui no final do reinado do rei Asa, que teve um reinado muito bem sucedido em Judá. Na área religiosa, ele reformou o culto em todo o reino, banindo a idolatria, restabelecendo a lei de Moisés, restaurando o templo do Senhor. Na área administrativa, ele havia fortificado cidades estratégicas de Judá com muralhas, torres, portões. Também havia ampliado o seu exército. E na área militar, seu grande feito havia sido uma vitória contra um exército etíope com 1 milhão de homens. Esses feitos estão registrados aí no capítulo 14 e 15 do segundo livro das Crônicas. E o resultado disso tudo foi um reinado de paz e prosperidade que já durava 35 anos. E que beleza, não é? Que beleza, quem não gostaria de desfrutar das bênçãos de Deus desta forma? Contudo, o texto sagrado nos dá sinais muito claros de que aquele tempo de bênçãos, de bonança e de sucesso parece ter levado o rei Asa para longe de Deus. Ele passa a depender das estratégias humanas, ele se apega ao sucesso e ele rejeita a correção do Senhor. É isso que nós vemos neste último capítulo que narra a história do rei Asa. O episódio, como nós acabamos de ler, começa com a informação de que Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá. É isso que diz o primeiro versículo. Na época, os irmãos sabem muito bem disso, o povo de Deus estava politicamente dividido em 2 reinos. Ao sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, governada por descendentes de Davi. Ao norte, Israel, capital Samaria, adorando aos deuses pagãos, governada por qualquer um que conseguisse subir ao trono. Então, o rei do norte, Baasa, eu sei que esses nomes às vezes não ajudam muito a gente a se localizar no texto, mas o rei do norte, Israel, o reino apóstata, Baasa, estabelece então, diz o nosso texto, uma instalação militar a apenas 10 quilômetros ao norte da capital do reino do sul. Então Jerusalém tem a sua capital em Jerusalém, Judá tem a sua capital em Jerusalém, e o rei do norte desce para dentro do território e coloca ali algumas fortificações. E o objetivo dele está muito claro aí ainda no primeiro versículo, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, nem chegar a ele. Ou seja, havia uma rota comercial ali, que vinha do Oriente, importante, e Baasa, então, o rei do norte, invade aquela região e começa a fazer algumas fortificações para se assenhorar daquela rota e, portanto, cortar as relações comerciais de Asa, rei de Judá, o reino do sul. E Asa então reage. Ele reage, diz o texto, buscando uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. A Síria é um reino mais ao norte então. Ele está aqui ao sul, está sendo atacado pelo norte, por Israel, e ele faz uma aliança com um reino que está mais ao norte ainda, de maneira tal que agora o reino de Israel tem adversários ao sul e ao norte. Uma jogada de mestre, muito inteligente. E ele então envia alguns servos, diz o versículo 3 aí, como emissários, com prata e ouro, para convencer o rei sírio, lá do norte,
a se unir a ele contra o rei israelita. E os termos do tratado são muito simples, né? O versículo 3 nos dá aí a fala, né? O recado que Asa envia a Ben-Hadad. Ele diz assim, olha, haja aliança entre mim e ti. É isso. Mas acontece que a Síria já tinha uma aliança com o rei do norte, com o rei de Israel, com o Baasa, uma aliança antiga. E essa aliança basicamente era de não agressão. Olha, a gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a gente, está tudo certo. Então, para que o rei Ben-Hadad realmente viesse atacar o rei do norte, o rei de Israel, era necessário que ele rompesse de maneira desleal aquela aliança anterior. E essa é exatamente a proposta de Asa. Rompa a sua aliança com o rei de Israel, Baasa, e se una a mim. Então a Síria teria que romper aquele acordo anterior com Israel e atacar pelo norte. E dessa forma, então, Baasa, esse era o plano, Baasa, então, teria que mobilizar o seu exército que estava atacando ao sul, agora para defender ao norte. Essa é a estratégia. E a estratégia do rei judeu funciona perfeitamente. Ben-Hadad aceita o suborno, né, por assim dizer, rompe com Baasa, rei de Israel, mobiliza os seus exércitos, que estavam ali tranquilos, né? Mobiliza contra a área norte do reino de Israel, e Baasa não tem outra solução, então, a não ser tirar os seus exércitos que estavam ali, guardando aquela região ao sul, para agora tentar se defender dos ataques ao norte. É exatamente isso que acontece. Diz o versículo 5, que depois que isso acontece, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Ou seja, aquela fortificação que ele estava fazendo, aquela ponte avançada militar, ela acaba sendo abandonada. E como se não bastasse, Baasa, né, o rei do norte, ainda deixa para trás todo o material de construção que ele havia juntado ali para aquela construção fortificada. Então, Judá, além de se livrar daquele incômodo, ainda vai lá e pega todo aquele material de construção abandonado. O texto aí do versículo 6 fala que eles pegam pedras e madeira, né? E eles usam isso para fortificar duas cidades, Geba e Mispa. Ou seja, vitória completa. Você deixa de ser atacado, perde aquele foco de perigo, faz uma aliança com outro reino mais forte e ainda consegue material de construção de graça para fortificar as suas próprias defesas, né? Então, para o leitor desavisado, toda esta série de eventos certamente vai parecer uma grande vitória do rei Asa, com as suas habilidades diplomáticas, com as suas estratégias, com a sua visão militar. Contudo, o narrador sagrado imediatamente nos apresenta um novo personagem chamado Hanani. E esse Hanani, então, profere um duro discurso contra o rei Asa a partir do versículo 7 até o 9. Hanani era um profeta, né? Ele é chamado no versículo 10 de vidente, que era também uma das expressões usadas para os profetas no antigo Israel. E Hanani, então, profeta, declara o seguinte, ele diz que Asa não tinha confiado em Deus, e por não confiar em Deus, ele havia perdido uma oportunidade maravilhosa de derrotar não apenas o rei do norte, que estava ali incomodando, mas inclusive o rei Ben-Hadad, lá da Síria. Seria uma vitória acachapante, e ele dominaria toda aquela região. Deus podia dar isso a ele. O profeta, inclusive, no versículo 8, relembra, lá do capítulo 14, né, aquela grande vitória. Quando havia um exército de 1 milhão de homens etíopes subindo para Jerusalém, Asa dobrou os joelhos, clamou ao Senhor e Deus lhe deu vitória com um exército que era metade disso. Depois de uma vitória daquela, por que é que alguém deixaria de orar e agora vai recorrer a um outro rei? Essa é a pergunta que o profeta faz a
ao rei Asa, né? Não foram os etíopes um grande exército? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou. Então, essa loucura de Asa, é assim que o profeta chama, né? Essa loucura de Asa havia sido realmente uma coisa sem o menor sentido para quem já havia experimentado tantas vitórias do Senhor. Ele diz assim: procedeste loucamente, no final do versículo 9. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Então, aquele rei que havia desfrutado de uma paz que Deus havia dado a ele durante tantos anos, chega agora no 36º ano de reinado, mete os pés pelas mãos, ao invés de confiar no Senhor, confia nas suas próprias estratégias, confia nos seus aliados, confia num exército maior. E aí agora Deus diz: bom, você está contente com essa vitória, eu podia ter te dado muito mais. Não apenas isso, a partir de agora, aquela paz que eu tinha te dado, já não terá mais. Haverá guerras daqui em diante. E é interessante comparar os relatos, né? Quando enfrentou Zerá, o rei etíope, lá no capítulo 14, que tinha, né, o texto aqui fala dos muitíssimos carros e cavaleiros, né? Aquele 1 milhão de soldados que eu mencionei. O rei Asa clamou a Deus por vitória, ofereceu sacrifícios de gratidão depois de receber a vitória, e agora, fazendo o comparativo, né, das duas situações, agora ele também tem uma vitória, só que não há nenhuma menção à oração, não há nenhuma menção a sacrifícios, não há nenhuma menção à gratidão, apenas a sua estratégia de fazer uma aliança militar com o rei sírio. Um detalhe importante, é claro, os sírios eram um povo pagão, um povo que em muitas ocasiões tinha sido inimigo do povo de Deus, de Judá e de Israel. Mas ele preferiu fazer essa aliança. Então, que coisa, né? O rei Asa tinha passado com louvor no teste da adversidade, buscando ao Senhor, e agora era reprovado no teste da prosperidade, agindo com uma total independência de Deus. Quem poderia imaginar? E meus irmãos, quantas vezes nós fazemos muito parecido com o rei Asa? É claro, não falo aqui de sucesso militar e nem artístico, mas a verdade é que quando não temos nenhum outro recurso e nenhum outro socorro, nós clamamos a Deus com toda a nossa força. Nós oramos, jejuamos, congregamos, nos santificamos, pedimos oração da igreja e assim por diante. Porém, muitas vezes, assim que Deus nos abençoa, com uma certa tranquilidade, um certo bem-estar, nós mostramos imediatamente uma outra face, substituímos a confiança somente no Senhor pela nossa autoconfiança. Não oramos mais como nos tempos de angústia, não clamamos mais como se realmente tudo dependesse da misericórdia divina, não buscamos a direção do Senhor. Quando as coisas não estão tão apertadas, nós temos as nossas próprias estratégias para contornar o problema, nossos recursos para conseguir a solução, nossos contatos para ajudar. E veja bem, a questão não é se você põe seguro no carro, se você põe chave tetra no portão, se você tem um plano de saúde, se você faz uma especialização para melhorar o currículo ou qualquer uma dessas coisas. Não, todas essas coisas podem ser legítimas e aceitáveis diante de Deus. Falando aos escravos lá da igreja de Corinto, Paulo diz assim: se você foi chamado como escravo, fique tranquilo com isso. Mas se aparecer oportunidade de ser liberto, aproveita. Porque Deus também é que deu essa oportunidade. A questão não é se você se você aproveita as oportunidades que aparecem ou não. A questão é a confiança. Onde está a sua confiança? Confiança em Deus não significa inação, paralisia, comodismo. A questão real é: onde está o seu coração? Onde você realmente está depositando a sua confiança? E como no caso de Asa, um ótimo termômetro de onde está a nossa confiança é a nossa vida de oração. Um excelente termômetro. Seja a nossa oração de súplica
ou a nossa oração de ação de graças. Se não estamos orando, quer para clamar diante do problema, quer para agradecer depois que ele passa, então é sinal de que a nossa confiança não está naquele que ouve as orações. Tem gente que tenta sempre andar por suas próprias pernas, clamando ao Senhor somente em último caso, quando não há mais nenhum outro jeito, e ainda se justifica dizendo: naquilo que o homem pode fazer, Deus não move uma palha. Já ouvi esse ditado em algum lugar, mas é uma bobagem. É uma bobagem. Em que parte da Bíblia está escrito isso? Ao contrário, Jesus nos ensina a orar ao nosso Pai que está nos céus, até pelo alimento mais básico de cada dia. O que Jesus propõe ali está muito longe de uma relação eventual, casuística ou emergencial, como se a oração fosse 193, né? Que você só liga em caso de incêndio. Ou como se a oração fosse um tipo de apólice de seguros, né? Que a gente até paga, mas torce para não precisar usar. Não. Se Cristo assegura que até os nossos fios de cabelo estão contados, é porque Ele quer que nós reconheçamos a nossa dependência do Senhor nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E se dependemos dEle para tudo, em tudo devemos buscar a sua direção, a sua força, a sua proteção. E em tudo que Ele nos conceder, devemos agradecer a Ele. Quando começamos a lidar por nós mesmos com os desafios da vida, sejam eles mais complexos ou comuns, quando começamos a lidar com os desafios da vida sem essa oração dependente, isso é um sinal de que nós estamos nos afastando do Senhor. Bem, o rei sulista então, rei Asa, comprou a lealdade de ninguém menos do que o rei da Síria, subornando este rei para atrair a sua aliança do Reino do Norte e fazê-lo seu aliado, né? E aí diz o nosso texto que o rei da Síria não apenas deixou de dar suporte para o rei de Israel, mas inclusive atacou algumas cidades das regiões ao norte de Israel. Diz o versículo 4 aí que eram as cidades de Ijon, Dan, Abel-Maim e Naftali. Desde o surgimento do Reino do Norte, ele viveu em apostasia, né? O primeiro rei, Jeroboão, já foi aquele que estabeleceu santuários e sacerdócio ali mesmo nas cidades do Reino do Norte, para evitar que o seu povo tivesse que vir até o Reino do Sul em Jerusalém, porque ali é onde estava o templo que Deus havia autorizado e ungido. Então ele usa essa estratégia para que a sua população não venha para o Reino do Sul e acabe desertando do seu reino. Além disso, como vimos logo no começo do nosso texto, quem começou a guerra, quem provocou a guerra, foi o Reino do Norte, invadindo o Ramá. Mas apesar disso tudo, o histórico de afastamento de Deus que o Reino do Norte tinha, a própria situação deles terem provocado a guerra, apesar de tudo isso, o rei Asa conspirar com os pagãos sírios contra os seus irmãos do norte, ainda que irmãos rebeldes, apesar de tudo isso, era ir longe demais. Asa realmente foi longe demais ao chamar inimigos do povo de Deus contra o povo de Deus. E o cronista adiciona aqui um detalhe importante para indicar para nós o quanto o rei Asa tinha agido de maneira errada. Note aí que ele subornou o rei sírio não só com os tesouros do palácio real, mas também com a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, no versículo 2. Ele não usou apenas o tesouro dele para conseguir o aliado, ele despojou o templo. Lá no capítulo 15, versículo 18, nós fizemos essa exposição alguns domingos atrás. O autor, o cronista, havia elogiado o rei Asa
porque ele tinha trazido à casa de Deus prata, ouro e objetos de utilidade, ou seja, ele havia recomposto ali os utensílios da casa de Deus necessários para o trabalho dos sacrifícios. E agora então, depois de alguns anos, ele faz exatamente o contrário. Ele toma a prata e o ouro do templo de Deus para estabelecer uma aliança com um poder estrangeiro. E agora então surge Hanani anunciando que aquilo tudo, em tudo aquilo, Asa havia errado. Hanani anuncia que Asa tinha se apegado demais ao seu sucesso, mas que justamente por isso, aquilo que ele achava que era sucesso, na verdade era o seu maior fracasso. E que até o sucesso que ele havia recebido de Deus, até ali seria retirado. A paz que havia trazido tanta prosperidade ao seu reino. A partir dali, guerras. Entretanto, diz o nosso texto no versículo 10, ao receber toda essa condenação da parte do profeta Hanani, ou seja, da parte do próprio Deus, o rei Asa fica furioso e manda prender o profeta no cárcere. E para piorar o que já estava ruim, o rei ainda, diz o final do versículo 10, oprimiu algumas pessoas do povo. O que o texto não elabora, mas provavelmente significa que o rei mandou prender algumas pessoas importantes do reino que haviam se manifestado contrariamente àquela atitude de mandar prender um profeta de Deus. Então, reclamou, ele manda prender também, diz o texto, então ele oprimiu alguns do povo. Agora, irmãos, Hanani, esse profeta, ele aparece na história no momento em que o rei Asa está no ápice do seu governo, da sua fama, do seu poder. E ele confronta o rei com coragem, com aquela coragem que só os profetas verdadeiros têm, como João Batista, por exemplo, disposto a anunciar a vontade de Deus na cara de Herodes, mesmo que isso lhe custasse a vida, como de fato lhe custou. E aqui o importante é que nós enxerguemos o processo terrível pelo qual o profeta, um fiel servo de Deus, pelo qual o rei, que era então um fiel servo de Deus, foi decaindo dessa confiança inicial. Asa começou confiando no Senhor, começou como um rei fiel, mas em algum momento ele começou a confiar na sua própria capacidade, e isso o levou a se associar a ímpios, isso o levou a negligenciar os seus deveres para com Deus e sua casa, e por fim, isso o levou a agir até mesmo contra o povo de Deus. É uma ladeira sem fim aí que ele vai descendo. E é por isso que o rei Asa reage tão mal às palavras do profeta. Agora sim, a mensagem do profeta era de condenação do rei, condenação do sucesso que ele tinha tido agora naquela nova empreitada, um sucesso que ele aprendera a amar de tal maneira que seu coração havia se apegado a isso. A sentença profética é dura, mas é também a correção do Senhor sobre um filho que não sabia lidar bem com as bênçãos de Deus. Lemos ainda há pouco a passagem lá da Epístola aos Hebreus, na qual o autor nos diz que quando nós estamos sem correção, isso é um sinal vermelho, porque Deus não corrige aqueles a quem Ele não ama, mas Ele corrige aqueles a quem Ele ama, seus filhos. Então, nesse momento em que Hanani aparece para censurar o rei, era o momento dele dizer, então, realmente Deus me ama, quer o meu bem e está me corrigindo. Mas ele faz exatamente o contrário disso. O fato de Deus ter enviado Hanani para repreender o rei é uma prova de que Deus ainda não o havia rejeitado completamente. Quando Deus rejeita, Deus entrega ao pecado. Mas, meus irmãos, quando nós estamos colocando as bênçãos de Deus no lugar do próprio Deus abençoador, então estabelece-se em nosso coração um processo semelhante à idolatria. Tiramos Deus e colocamos as coisas que Deus nos dá no lugar dele.
aquilo que Deus nos concedeu para a nossa alegria nele, passa a ser a fonte da nossa alegria em si mesmo. É aquela história, estava desempregado, ora, jejua, clama, Deus dá um emprego, daí o sujeito trabalha tanto que nunca mais tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para participar do culto. Preciso trabalhar muito, senão eu perco esse emprego. Estava doente, ora, pede oração na igreja, Deus restaura a saúde, daí o sujeito percebe que a vida é curta e resolve curtir a vida, e aí você nunca mais vê ele. Estava solitário, ora, pede, Deus dá a namorada, daí o sujeito vive em função da menina, não desgruda mais, vira quase a sua nova religião. Há muitas situações em que nós podemos também pegar aquilo que Deus nos deu e colocar no lugar daquele que nos deu essas bênçãos. E o alerta do profeta Hanani, então, também serve para nós. No versículo 9, procedeste loucamente. Que coisa mais sem sentido, que absurdo, trocar Deus pelas bênçãos de Deus. E aquilo a que nós nos apegamos como o nosso maior bem, como o nosso maior sucesso, como a nossa marca, acaba tomando o lugar de Deus e se torna o nosso pior fracasso, um fracasso espiritual. E aquilo que era uma bênção, Deus pode sim, e muitas vezes faz isso, Deus pode tirar de nós, para graciosamente nos reconduzir até a sua presença de novo. Muitas vezes, antes de medidas mais drásticas, ele usará pregadores fiéis, amigos crentes, que com transparência vão nos alertar para o mau caminho em que estamos trilhando. E aqui precisamos nos lembrar de valorizar mais e mais a comunhão dos santos, porque este é o meio ordinário, o caminho mais comum, a ferramenta mais usada por Deus para corrigir a nós antes que seja muito tarde. Uma lição muito presente no livro dos Provérbios é, Provérbio 12:1, seja receptivo à repreensão. Literalmente diz assim, quem acolhe a repreensão mostra sabedoria, mas quem detesta a repreensão é estúpido. Os pastores não costumam usar esse tipo de palavreado, mas Salomão pode, né? Não tem problema. O problema é que quando estamos apegados ao nosso aparente sucesso, o orgulho nos impede de reconhecer que ele pode não ser tão concreto assim. E aí, vamos ignorando os alertas do Senhor. Se você reparou, o texto começa no 36º ano do reinado, aquela invasão. Mas a enfermidade vem apenas no 39º ano. E ele finalmente morre no 41º. Deus é muito paciente com Asa e com todos nós. Ele vai multiplicando os alertas, vai multiplicando as correções, vai nos exortando. E esses alertas, sejam os mais sutis ou os mais contundentes, quando nós ignoramos esses alertas, o Pai de Jesus nos tirará aquilo de que o nosso coração mais se apega e nos fará, por misericórdia, voltar para Ele. Asa confiou demais em suas próprias estratégias e recusou a correção divina, recusou arrepender-se, e isso é comprovado pelo fato dele ter mandado prender o profeta que o repreendia, em vez de se humilhar a Deus perante ele. E o cronista então finaliza o relato do reinado de Asa, registrando a sua enfermidade nos pés, lá no 39º ano do seu reinado, versículo 12, ou seja, nos seus últimos 3 anos de reinado. E essa enfermidade, diz o autor, era extremamente grave, mas, diz lá, no finalzinho, Asa, contudo, na sua enfermidade, Asa não recorreu ao Senhor, mas
confiou nos médicos. É importante, meus irmãos, num texto como esse, observar que a Bíblia não condena o uso dos cuidados médicos, dos remédios e assim por diante. Isaías usou um emplastro na ferida do rei Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 20. O samaritano da parábola de Jesus usou os remédios da época nos ferimentos do homem assaltado lá em Lucas 10. Paulo recomendou que Timóteo tomasse aquilo que se acreditava na época, que podia aliviar as suas dores estomacais, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. E o discípulo Lucas era conhecido como o médico amado. A Bíblia também não ensina que toda enfermidade é causada por algum pecado, por alguma rebeldia nossa. As enfermidades são consequência do fato de que somos todos descendentes de Adão. Paulo, por exemplo, não manda Timóteo se arrepender, mas manda que ele use o remédio recomendado. Agora, por outro lado, toda enfermidade é sempre uma oportunidade que Deus está nos dando de nos achegarmos mais a Ele, mais humilhados, buscando com mais intensidade a sua misericórdia em tempo oportuno. Isso, sem dúvida. O autor registra claramente para nós o problema. Ele diz que o rei não recorreu ao Senhor. Ele confiou nos médicos e não recorreu ao Senhor. Aí está o centro do seu problema. Essa recusa foi uma comprovação da veracidade da acusação do profeta, que ele não quis ouvir. De que definitivamente o seu coração havia se afastado do Senhor e que ele já não confiava mais no Senhor. Então, meus irmãos, essa é uma experiência comum dos crentes em geral. Quando nós estamos em pecado, é custoso estar na presença do Senhor. Nós acabamos deixando de ler a Escritura, porque parece que toda vez que a gente abre, a palavra está dizendo para a gente se arrepender. Nós deixamos de orar também, porque afinal de contas já sabemos que Ele vai responder a oração nos dizendo, arrependa-se. Nós perdemos a comunhão dos santos, porque nós vemos alguns irmãos progredindo na fé e somos lembrados de que precisamos nos arrepender para voltar a progredir. Ou vemos alguns irmãos tropeçando na fé e se arrependendo e sendo restaurados pelo Senhor, e aí somos lembrados de que precisamos nos arrepender. Se nós confessamos o nosso pecado a algum irmão, ele nos lembrará de que nós devemos nos arrepender. Se nos afastamos dos irmãos e nos escondemos no nosso pecado, o nosso isolamento vai nos lembrar de que precisamos nos arrepender. E assim a nossa teimosia vai endurecendo o nosso coração e requerendo do Senhor uma correção cada vez mais forte, cada vez mais dura. Sim, mesmo a enfermidade nos pés de Asa pode ser vista como um instrumento da pedagogia divina, humilhando o seu servo com vistas a quebrantar o seu coração orgulhoso. A mensagem aqui em cada uma dessas etapas, começando da repreensão do profeta, e terminando na sua morte. A mensagem não poderia ser mais clara. Arrependa-se, pois o teu Deus é rico em perdoar. Mas não tente o Senhor, pois Ele é um Pai santo e zeloso pela santidade dos seus filhos. É verdade, se você prestou atenção na leitura, o texto não fala a respeito do arrependimento de Asa, apenas fala da sua morte após 41 anos de reinado, no versículo 13. Contudo, o cronista registra para nós que ele foi sepultado na cidade de Davi e que seu povo fez uma grande queima de incensos e de aromas, de perfumes em sua homenagem, que era aquele processo comum na antiguidade, de um tipo de embalsamamento, podemos dizer assim. Esse final, essa narrativa final, essa conclusão da vida de Asa, do reinado de Asa, falando do povo o honrando e dele sendo sepultado na cidade de Davi, essa é uma forma que o escritor tem de nos indicar que, a despeito da rebeldia orgulhosa que o dominou nos últimos anos, Asa estava sim incluído no rol dos reis que, a exemplo de Davi, conduziram o povo de Deus nos caminhos do Senhor. O fim dele, então, esse triste fim dele, serve então
para ressaltar, primeiro, a misericórdia de Deus, em ter tolerado durante tanto tempo a rebeldia desse rei. Mas, acima disso, para ressaltar que aquela promessa divina, dada por Deus a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7:13, de um rei eterno, descendente de Davi, que teria o trono do seu reino estabelecido para sempre, essa promessa ainda não tinha se cumprido. Asa reinou durante 41 anos, mas o seu reinado teve fim, um fim triste inclusive. Asa, no final das contas, foi apenas uma sombra de Jesus Cristo, estimulando o seu povo a olhar à frente, esperando o final cumprimento daquela promessa. Nós, muitos séculos depois, olhamos para trás e vemos que a promessa se cumpriu. O rei veio e ele não apenas reinou justamente, sem pecado, mas ele foi morto, sepultado na cidade de Davi e ressurgiu ao terceiro dia. As mulheres que foram embalsamá-lo com aromas e perfumes voltaram para casa com uma notícia maravilhosa. Glória seja dada ao nosso Rei. Meus irmãos, eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiramente, a você que tem sido alvo de inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado em sua vida. E certamente podemos nos alegrar com a nossa família bem estruturada, com filhos crentes, com nossa carreira profissional, com o nosso papel na igreja, com nossas conquistas materiais, espirituais e assim por diante. Mas apenas lembre-se de não deixar o seu coração se apegar de tal modo àquilo que Deus tem concedido a você, ao ponto de que você deixe de confiar no Senhor e passe a confiar naquilo que Ele te deu. Guarde o seu coração, especialmente nos tempos de bonança, nos tempos de sucesso. Guarde o seu coração para se apegar e se apegar apenas ao Senhor, que é a fonte de todos os bens que nós temos. No final das contas, quando nós nos apegamos àquilo que Deus nos dá, é porque nós estamos nos apegando a nós mesmos. A nossa confiança saiu do Senhor e está depositada em nós. Mas também uma aplicação a você que tem ouvido as repreensões do Senhor, talvez através de amigos crentes, de pastores, de cânticos, da sua leitura diária da palavra, se é que você ainda está lendo o Senhor, a palavra, de pais crentes. As repreensões vêm de todos os cantos, Deus é bom e Ele usa. Mas se você tem ouvido e ignorado esse chamado ao arrependimento, o texto também se aplica a você. E a mensagem não é outra. Volte-se ao Senhor. Se arrependa. Se arrependa. Rejeite a loucura do orgulho humano que fatalmente nos leva cada vez mais para longe da comunhão e da dependência do Senhor. E se Ele estiver arrancando da sua vida aquilo que Ele mesmo deu, mas que no momento está te servindo de tropeço, então se alegre nisso. Se alegre nisso, porque é sinal de que o Senhor não voltou as costas a você e continua te buscando até te alcançar, porque Ele é um Pai fiel. Então volte-se à profunda dependência do Senhor e experimente novamente a segurança que somente a comunhão com o Pai pode nos dar. Nada daquilo que Ele nos dá pode nos trazer essa segurança, somente Ele pode. Também uma aplicação a todos nós encarregados pelo nosso Rei de anunciar aos grandes e aos pequenos, aos pobres e aos ricos, aos fracos e aos poderosos, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho senão a mensagem de arrependei-vos e crede? Então sejamos corajosos, meus irmãos. Sejamos corajosos ao cumprir o nosso mandato, certos de que no máximo irão nos demitir, lançar na prisão, quem sabe, ou até numa cova. Mas o que são essas coisas se nós servimos ao Rei dos Reis? Não sejamos covardes,
anunciemos a vontade do Senhor a todo aquele que estiver ao nosso redor. E uma última aplicação é na adoração. Adoremos, meus irmãos, de coração ao Rei Divino, que ao invés de retirar os bens valiosos do templo para entregar aos inimigos de Deus por medo de uma derrota, entregou a si mesmo à morte para arrancar aqueles que estavam escravizados pelo inimigo e inseri-los na casa de Deus como reino de sacerdotes. Louvemos ao Senhor, o Rei Jesus, que ao invés de usar tesouros dessa terra para formar uma aliança terrena para se livrar de seus adversários, pelo contrário, derramou seu próprio sangue para firmar uma aliança eterna com Deus, pela qual Ele livra a mim e a você do pecado, da morte e de Satanás. Louvemos a Cristo, o nosso Rei, que nunca tendo pecado e nem tendo do que se arrepender, sofreu em si mesmo o castigo que nos traz a paz. Isaías diz que Deus o fez enfermar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvemos ao Cristo que morreu e foi sepultado em Jerusalém, a cidade de Davi, porém ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse, porque Ele é o autor da vida. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde na sua palavra. Nós vamos cantar o hino Firmeza na Fé, hino 93.